Olá! Como estão vocês, meus amigos? Tudo bem? Como está a vida? Iniciando bem essa semana? Vencendo bem os desafios, aproveitando bem as oportunidades? Que assim seja para todos nós. Muito legal estarmos juntos por mais um final de dia, na hora do Ângelus, já consagrada nas práticas religiosas, como um momento de encontro com Deus. É como se, alcançado o final do dia, todos nós fôssemos chamados a uma introspecção, a um asserenamento dos sentidos, a uma visão mais tranquila, mais calma do que aquela a qual somos chamados no dia, durante as atividades, durante os estímulos maiores do dia, claro. É como um rito de passagem para o qual nós somos chamados após o ativismo do dia, para que possamos fazer aquela necessária avaliação, aquela necessária reflexão sobre o dia, fazendo um intervalo, um silêncio entre um dia e outro, através da noite. Em primeiro lugar, a noite durante a vigília, já que esse recolhimento em casa nos favorece um refazimento, uma reflexão, para depois começarmos o outro dia sem que a atividade recaia no ativismo. E para a atividade não recair no ativismo é necessária essa pausa, essa reflexão, para analisarmos como temos conduzido até agora as nossas vidas. É essa função dessa nossa oração-ação, dessa nossa reflexão, desse nosso encontro. Muito bom que você tenha optado por ele, muito bom que nós tenhamos nos irmanado nessa prática. Hoje, abrindo sem escolher, abrindo em qualquer parte, digamos assim, esse nosso livro, Reflexões para Remover Montanhas, Grãos de Mostarda, que é constituído de pensamentos curtos que nos ajudam a fazer essa reflexão, o que a vida tem me trazido, que remédios, que lições estão sendo colocadas à minha frente. Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas. E abrindo esse livro no capítulo 8, apresenta-se a questão, o tema das drogas, da adicção, dos diferentes vícios. É um tema aparentemente restrito àquela parcela da população que se mostra dependente de substâncias. Mas, aprofundando o tema, colocamos em questão se esse será um assunto tão limitado a uma parcela tão estreita da população como parece.
Será? Essa nossa reflexão de hoje nos traz a esse ponto. É muito comum que a vida nos pareça um prato de comida sem muito gosto. Que a vida nos pareça sem muito sentido. E diante desse prato sem muito gosto, como os pratos das praças de alimentação, dos shopping centers, nos sejam oferecidos diversos aditivos. No geral, maionese, ketchup, mostarda, não é? Eventualmente azeite, sal. Muitos são os aditivos das praças de alimentação e muitos mais os aditivos da vida. Porque nós nem sempre encontramos muito sentido na vida e precisamos adicionar sentido, adicionar gosto, adicionar sabores, cores. Não é verdade? A comida e adicionar também a vida. A adicção vem de adicionar. E se você for analisar bem, não encontrar sentido na vida não é uma prática tão limitada assim. É muito comum que em algum momento todos nós, diante dos desafios, diante das dores, dos infortúnios, acabemos chegando à conclusão de que a vida não tem muito sentido. E aí começamos a adicionar, fazendo aditivos à vida, tornando-nos adictos, eventualmente drogadictos. Mas sempre adicionando alguma coisa, como se com aquela adição, com aquele ketchup, com aquela mostarda, com aquele sal, a vida ganhasse um sentido, ganhasse um gosto. Não é interessante isso? São muitas as formas de adicção. Qual é a sua? Qual tem sido a da população? Apenas o álcool, o tabaco, a cocaína, a maconha? Qual tem sido a adicção mais comum das pessoas? Buscam o prazer sexual sem sentimento, sem sentido, para dar sentido? Buscamos o quê? Comer como se o prazer da língua, ou beber, preenchesse o nosso vazio. Procuramos o universo do fanatismo esportivo, como se a paixão por times, o esporte radical. Tantas são as maneiras de nós colocarmos sentido, colocarmos sabores na vida, inclusive pela adrenalina, correndo nos nossos carros, nas nossas motos, nos aventurando
a esportes radicais, buscando expor a nossa vida em troca de alguns segundos de alegria, de euforia. Isso é muito comum. Quase todos nós fazemos isso com jogos eletrônicos, com jogos de azar, com o próprio consumo. O próprio consumo, a partir de certo ponto, parece voltado a preencher o nosso vazio, a nossa solidão. São muitas as formas ilusórias de preencher o nosso vazio, a nossa solidão. E essa adição de sentido à vida geralmente vai nos levando a quadros de dependência. Existem, é claro, substâncias que nos levam a dependências físicas, químicas. Mas o quadro de dependência psicológica, de dependência mental, que acarreta uma dependência espiritual, porque depois que morrem os seres não encontram automaticamente, magicamente, o sentido da vida e continuam precisando incorporar práticas que deem colorido, que deem sentido, exageros que deem uma razão para se viver. E não tendo as substâncias, não tendo acesso a práticas como tinham na Terra, muitas vezes precisam se colar a almas que têm buscas em áreas semelhantes para o seu vazio, que façam adições aos seus pratos de comida, às suas vidas, em terrenos parecidos com os seus, porque daí eles, grudando nessas pessoas, eles sugam fluidos. É como se retirassem uma ilusão da ilusão. Então tudo isso faz o quadro da adicção. Existe a adicção fomentada por agentes e influências espirituais, existe a adicção fomentada pelo meio social, já que uns que não veem sentido acirram a falta de sentido nos outros e induzem a busca de sentido em substâncias parecidas. Existe a drogadição, a adicção química, física, espiritual, mental, social. E, regra geral, a adicção que seja a junção de todas essas. Qual tem sido a sua? Será que num conceito tão amplo, algum de nós pode dizer que se mostra isento de qualquer aditivo à vida? Será que a gente pode dar de dedo nesse ou naquele drogadito, na cracolândia, no tipo de adicção que nos escandaliza, mas sem usar o espelho que o outro é para o eu? Sem perceber a adicção que nós temos, parafraseando a música dos Titãs que perguntava: você tem fome de quê? A sua droga é o quê? Você adiciona o que à sua vida na tentativa de dar sentido? Percebendo isso, irmanamo-nos num mesmo movimento e
emanando-nos, colocando-nos no mesmo movimento, farinhas do mesmo saco, digamos assim, temos uma possibilidade grande de avançarmos, porque é a humildade que leva à cura. Só aquele que admite a sua doença começa a se curar. E aí a gente vai descobrindo os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. Porque para doenças complexas como a adicção, as curas parecem muito difíceis, as especialidades, as terapêuticas, isola-se do mundo, se permite a adicção de práticas mais suaves, como a redução de danos, se faz a subtração total de quaisquer influências. Quais são os caminhos? Se faz uma substituição da dependência mais direta, mais externa, por uma dependência religiosa. É um assunto muito complexo, mas diante desse monstro todo-poderoso da adicção, do vício, das drogas, de todo tipo, ergue-se um combatente minúsculo. Diante do gigante das drogas, um combatente pequeno, desvalorizado, imitando a passagem bíblica do Davi contra Golias. Conta a passagem de que na grande guerra dos filisteus contra os judeus, os filisteus, querendo tanto quanto os judeus evitar uma carnificina, uma destruição mútua, acertaram com os judeus de fazer um contra um. O melhor guerreiro de um lado contra o melhor guerreiro do outro. Só que os filisteus contavam com Golias, um gigantesco guerreiro muito forte, que tinha um passado de muitas vitórias, para quem eles construíram escudo gigantesco, armadura gigantesca, espada gigantesca, elmo enorme, e o qual Golias eles colocavam todos os dias para afrontar o exército dos judeus. Com o seu tamanho, a sua armadura, as suas armas enormes, ele afrontava os judeus falando: então, não aparece ninguém? Quem é o guerreiro de vocês que vai medir forças comigo? E a situação ficou muito constrangedora. É muito parecido com a nossa adicção. Porque nós fizemos um acordo. Nós fizemos um acordo para tivemos uma queda de conexão aqui. Vamos procurar retomar, para retomar o nosso tema da adição, da drogadição, como isso tem desafiado a todos nós. Não é?
Já conseguimos a reconexão com o aparelho. Agora estamos entrando no Facebook. E vamos abrir uma nova live que nos possibilite esse contato. Muito bem, retomando os nossos contatos, nós estamos falando sobre as adicções, sobre como cada vez que nós achamos a vida sem graça, nós adicionamos alguma coisa comparando com um prato, uma comida sem graça que nós colocamos, como nas praças de alimentação dos shoppings, ketchup, mostarda, maionese, sal, azeite, etc. E nós estamos falando que essa prática está muito longe de ser restrita apenas às drogas, às químicas mais conhecidas como drogadições mesmo, que geram a dependência mais claramente, mas há muitas outras práticas equivalentes à drogadição, como chocólatras, sexólatras, além dos alcoólatras e dos drogaditos. Há também pessoas que são consumidores compulsivos, jogadores compulsivos. Existem grupos de mulheres que amam demais. E em todos esses enfrentamentos, um guerreiro minúsculo se ergue contra o gigantesco guerreiro das drogas. E nós comparamos com os gigantescos guerreiros dos filisteus, que era Golias, muito grande, com muitas armas muito grandes, com escudos muito grandes, com elmos muito grandes, que assustava e aterrorizava todos os judeus, inclusive com seu conhecidíssimo currículo de vitórias, que é a drogadição. Todos nós sabemos que a drogadição, que a adicção em geral, que os vícios em geral, tem um enorme currículo, uma grande lista de vitórias, já tendo colocado muitas pessoas na situação de dependência, levado muitas pessoas a óbito, à morte mesmo. E isso assusta muito a todos nós e paralisa muito a todos nós, como se não tivéssemos saída, como se precisássemos ser também grandes guerreiros para poder vencer Acho que tivemos nova queda aqui de conexão. Temos complicações hoje, hein? Não acho que é à toa. Esse tema é sem dúvida muito importante. As drogas, as diferentes drogas, seja do jogo, seja do videogame, seja das comidas, do sexo, das diferentes tipos de substâncias, realmente nos abrange uma quantidade muito grande de pessoas, são formas muito fortes de dominar mentes. E nós realmente precisamos enfrentar isso
com toda a sua complexidade, precisamos enfrentar e vencer esses desafios. Acho que merece a nossa persistência. Muito boa noite, amigos. Vamos continuar na nossa persistência aqui, porque merece a nossa persistência esse tema. A drogadição, nas suas múltiplas facetas, é realmente um gigante que domina a grande maioria das pessoas, com as substâncias típicas conhecidas como drogas ilegais, como as suas drogas legais, e as múltiplas práticas que nos causam dependência, como o sexo desregrado, o consumo excessivo, o fanatismo religioso, o fanatismo esportivo. São todas adicções, são todas substâncias que nós colocamos na vida, como se a vida não estivesse com muito sentido. Então nós precisamos saber. Muito legal, Tati, que você tenha conseguido persistir. É fundamental entender o mecanismo da drogadição e como nós podemos resistir, enfrentar e vencer a drogadição. É claro que os tratamentos psiquiátricos, psicológicos, as clínicas de recuperação são todas muito importantes para nós vencermos as nossas drogadições. Você tem... Qual é o seu vício? É a pergunta fundamental. Mas se nós não enfrentarmos o problema fundamental, a gente só vai ficar substituindo uma droga por outra, um vício por outro, uma prática desequilibrada por outra, uma adicção a outra. Qual é o problema fundamental? Não é verdade que a vida não tem sentido. A vida tem um sentido. Descobrir, avançar no sentido que a vida tem é a grande maneira de nós avançarmos na cura efetiva das drogas. Então, em primeiro lugar, nós aqui estamos chegando a essa conclusão fundamental que, de alguma forma, todos nós adicionamos coisas à vida por achar que a vida não tem muito sentido. E depois acabamos dependentes dessas adições, dessas práticas sociais, dessas substâncias, das comidas, das bebidas, do sexo desequilibrado, do consumismo, da forma de se relacionar fanática pelos cônjuges, fanática pelos ídolos esportivos, pelos ídolos da música. Se for colocar todas as formas de adicções, nós veremos como esse fenômeno é universal. Primeira clareza que nos facilita: quem não tem problema não tem solução, só quem tem uma consciência da sua adicção, da sua dependência, começa a se curar. Esse é o primeiro passo de Davi, que vence o Golias. Alcoólicos Anônimos tem uma metodologia de 12 passos que precisa ser conhecida por nós e que hoje nós trabalharemos apenas o primeiro passo e o 12º. O primeiro passo é esse que nós estamos trabalhando aqui: ter consciência de que somos viciados. Você tem essa consciência? Você já conquistou essa consciência de que você também, por muitas vezes, acha a vida sem sentido e adiciona práticas radicais, práticas vigorosas que parecem dar sentido à vida? Você já percebeu como você faz isso? Esse é o primeiro passo. O alcoólatra
drogadito clássico do método AA, enquanto não toma consciência de que ele é um viciado, de que ele se tornou um dependente da substância, ele não começa o seu processo de cura. E assim todas as outras adicções, todos os outros vícios. Faça o exame da sua consciência. O criticismo pode ser um vício. O hábito terrível de criticar a tudo e a todos, como se isso nos engrandecesse, como se isso nos trouxesse uma euforia, ainda que falsa, que depois logo nos traz a consciência de que é claro que não somos melhores que os outros. Então, esse ciclo de euforia e depressão, por exemplo, o criticismo também faz. Qual tem sido o seu? Tome consciência do seu vício. É o primeiro passo dos 12 e que sem ele não há outros. Sem ele não há como avançar em cura alguma. Quem não tem problema, não tem solução. Tome essa consciência. Perceba como você tem praticado esse tipo de coisa. E depois atue no cerne de todos os vícios. Porque se a origem de todos os vícios está em achar que a vida não tem sentido, a cura de todos os vícios passa necessariamente por achar sentido na vida. Achar sentido na vida. Não fabricar um sentido para a vida. Achar o sentido que a vida realmente tem. A vida realmente tem um sentido. E isso tem muito a ver com o 12º passo de Alcoólicos Anônimos. O 12º passo, que é o passo de consolidação da libertação, da adicção, da dependência, diz que você só consolida o seu avanço quando você ajuda outras pessoas que tenham também uma adicção a avançarem, a conquistarem as suas próprias vitórias. E por que isso tem uma ligação com o sentido da vida? Porque Jesus nos disse que o sentido da vida é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E é claro que para avançarmos na nossa cura, precisamos amar a nós mesmos. Mas não só amar a nós mesmos. Precisamos desse binômio trazido por Jesus. Amar o próximo como a nós mesmos. É amando o próximo, é trabalhando na cura do próximo que nós nos curamos a nós mesmos. É dando que se recebe, disse Francisco. Amar o próximo como a si mesmo, disse Jesus. Avança-se na cura individual com a cura do outro, diz o 12º passo de Alcoólicos Anônimos. Esses dois movimentos são o convite dessa noite. O primeiro de reconhecimento da nossa adicção, da nossa dependência, do nosso vício, do nosso mecanismo de colocar sentidos externos, sentidos artificiais a uma vida que nós achamos que não tem sentido. O 12º passo, que se une a Francisco de Assis, a Jesus Cristo, pelo amor, pela compaixão, pela ajuda, pela fraternidade ao outro, é ajudar o outro na sua dependência. É a fraternidade, é o amor ao próximo. O sentido da vida é o amor. Avançamos, preenchemos o nosso imenso vazio, a nossa terrível solidão, quando descobrimos o amor profundo, o amor incondicional.
E faremos isso por esse exercício de amor a si mesmo e de amor ao próximo. Esse diálogo de amores, onde nós vamos praticando amores com os outros e nisso recebendo amores do alto e nisso aprendendo a nos amar em profundidade. Esse é o grande exercício que vai nos expandir a um amor cada vez mais amplo, cada vez mais profundo, cada vez mais sem fronteiras, cada vez mais sem limites. Essa é a cura para a nossa drogadição. Essa é a cura do nosso vício. A alegria de amar, o preenchimento que dá você ser útil, você poder colaborar com a libertação, com a cura, com a ajuda a uma outra pessoa. É tão grande essa realização, porque nós somos deuses, Deus é amor, nós somos amor, mas é claro que não estamos, então precisamos nos realizar, e realizarmos-nos em amor é praticarmos, é amar a nós mesmos e amar ao outro. É nos entregarmos a exercícios de compaixão, de fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. É sentir essa gratificação, essa alegria de alma a cada vez que avançamos para Jesus, para o amor, para o Deus que habita tanto dentro de nós quanto dentro de todas as outras pessoas. Estamos prontos para nos libertarmos da nossa adicção? Galguemos o primeiro passo, humildemente reconheçamos a nossa adicção, a nossa dependência e avancemos para o 12º passo, com a certeza de que a nossa cura só se fará plenamente trabalhando pela cura dos outros. Pela fraternidade, é pelo amor que nós nos curaremos. Que toda a terra, em suas múltiplas dependências, que toda a humanidade em suas múltiplas adições, tanto a humanidade encarnada quanto a desencarnada, se reúna nesse momento, se agregue nessa prática de ajuda mútua, porque assim como mutuamente nos influenciando para o vício nos temos afundado juntos, podemos hoje, associados mutuamente, também nos elevarmos juntos. Só juntos, só apoiando-nos mutuamente, é que conquistaremos a cura definitiva dos nossos vícios, das nossas adicções. Que toda a humanidade se reconheça drogada de alguma forma, dependente de alguma forma, e avance pela fraternidade e pela compaixão a uma libertação e a uma cura. Que assim seja para todos nós. Um grande abraço para vocês e até a próxima.